Olá! Hoje aqui no canal do Neve, né, convidando a todos vocês que ainda não participam, ainda não se inscreveram no canal, se inscreva no canal para ficar sabendo de todas as novidades que acontecem no mundo da escandinavística, não só no Brasil, como no mundo também. O nosso canal sempre prezou muito por esse caráter didático, não é? De trazer e apresentar temas interessantes sobre a era viking e a escandinavística em geral, e também trabalhar com os temas que estão mais em voga nas redes sociais, nas séries de TV, em muitos jogos, em romances que sempre estão na boca de todo mundo. E um dos temas que ultimamente tem despertado, aliás, desde sempre, né, mas agora aparece mais, então há muitas postagens em redes sociais feitas por especialistas, por entusiastas, por neopagãos, né? E também aparece esse tema muito em várias séries de TV, que é o tema da mulher na era viking. E quando a gente começa a ver essas postagens, ver as séries de TV, ver os jogos, ver os romances, o que a gente vai percebendo? Que realmente alguns apresentam fatos, né? Como realmente era a vida dessas mulheres, do que os pesquisadores já descobriram, né, por fontes literárias, por crônicas históricas, por fontes arqueológicas, por relatos de viajantes, mas em tudo isso, o que a gente percebe? As idealizações. Como nós, do mundo presente, hoje, século XXI, ano 2025, como é que nós vemos e interpretamos e representamos essas mulheres, não é? Muitas vezes são cercadas de idealizações. Isso é um problema só nosso hoje, do século XXI? Não, de jeito nenhum. No século XIX, nós temos pintores, nós temos poetas, nós temos escritores que também olharam para o passado, seja o passado da Era Viking, o passado da Grécia, o passado dos povos celtas, dos etruscos e de tantos outros, e olharam para eles com idealizações também e representaram isso principalmente na arte, recoberto de idealizações. Então, essa questão da idealização, ninguém criou nada hoje no século XXI. A idealização sempre acompanhou o ser humano desde sempre, desde do tempo, como dizia o cronista do Conan, desde o tempo que o mundo era jovem. Mas o que vai acontecer com a questão da idealização? A idealização sempre vem junto da generalização. Eu comecei a estudar, né, academicamente, literatura medieval e algo que eu sempre me encantei, que foi esse mundo feminino, né, o mundo das mulheres, em 1991, na Unesp Araraquara, quando eu fui monitora do Centro de Estudos Portugueses Jorge de Sena. Então, de 91 para cá, vocês aí façam as contas de quanto tempo eu já estou me dedicando a isso. A gente que estuda isso há muito mais tempo tem muito mais conhecimento do que eu. E o conhecimento, ele sempre é construído, né? É aquela coisa que você vai construindo ele todo dia, lendo sempre, independente da sua formação, independente de titulação acadêmica, o conhecimento é para todo mundo, para todos. Então, a gente vai construindo ele dia a dia. Mas o meu trajeto começou lá em 1991. E uma das coisas, né, que a gente sempre via, a mulher na Idade Média, tá? E aí, nossa, a mulher na Idade Média vivia assim, assim, assado. Só que com o tempo, com o amadurecimento, com muito mais leituras, a gente começa a ver de que mulher nós estamos falando. A gente não pode esquecer que a Idade Média é um período muito longo, né? Começa lá no século V e acaba lá no século XV. Então, nós temos mil e poucos anos, 1
milênio de história, não é? São muitos países, são muitos lugares que a gente vê dessas mulheres. Então, a gente, quando vai falar de mulher na Idade Média, em primeiro lugar, de que mulher nós estamos falando? Nós estamos falando de que séculos? Nós temos um período que vai do século V ao século XV. Nós estamos falando das mulheres que viviam nessa época aqui na América, nós estamos falando dessas mulheres que viviam na China, nós estamos falando dessas mulheres que viviam na Escandinávia, na Península Ibérica, que acompanhavam a Rota da Seda. De que mulheres nós estamos falando? De que período nós estamos falando? De que localização geográfica nós estamos falando? Isso precisa ficar muito bem definido para a gente saber de que mulher nós falamos, certo? É a mesma coisa de falar, ai, a mulher da antiguidade. Colega, que mulher na antiguidade nós estamos falando? Nós estamos falando da Mesopotâmia? Vai ser uma coisa. Nós estamos falando do Egito, já vai ser uma outra coisa. Se nós estamos falando de Grécia clássica, nossa, aí muda tudo. Nós estamos falando do Império Romano, tá, antes ou depois de Cristo, antes ou depois das invasões bárbaras. Então, vocês estão vendo como a generalização ela é complicada. A gente não pode pegar a parte e jogar pelo todo, não é? É como quando eu estava estudando aqui para fazer esse vídeo, né? Às vezes a gente pensa assim, como eu moro aqui em João Pessoa, né? Na região nordeste do Brasil, aí a mulher nordestina, de que mulher nordestina nós estamos falando? Das mulheres ricas aqui que vão fazer compras em shoppings, nas lojas caras do shopping. Nós estamos falando dessas mulheres que pegam 2 condições para ir, 2 para voltar, apertadas aí em ônibus, espremidas, em transporte coletivo de péssima qualidade, com valor alto. Todas são nordestinas, todas habitam o Nordeste, mas de qual mulher nós estamos falando? Vocês estão vendo como a mulher nordestina, qual mulher? É a mesma coisa, mulher na antiguidade, qual mulher, qual local, qual século? E mulher na Idade Média. E mais ainda, específico do específico, a mulher na Era Viking. E aí pegou, né? Aí pega pesado. Porque nós estamos falando da Era Viking, do começo, do meio ou do final dela? Quando já está começando a cristianização ou quando nunca se ouviu falar de cristianismo? Nós estamos falando da onde? Nós estamos falando de uma Dinamarca, nós estamos falando de uma Suécia, nós estamos falando de uma Noruega ou nós estamos falando da Islândia? Da onde é que nós estamos falando? De qual período? Então, quando às vezes a gente pega assim uma postagem, ai, a mulher na Era Viking, ai, a mulher na Era Viking tinha muito poder, a mulher na Era Viking era empoderada, a mulher na Era Viking andava com molho de chaves na cintura, ela mandava em tudo. E as escravas? E as servas? E as fazendeiras pobres? Vamos lembrar só um pequeno detalhe. Quando a gente está falando da mulher empoderada, da mulher que tinha poder, da mulher que podia se divorciar, da mulher que andava com molho de chaves na cintura, nós estamos falando e nos referindo às esposas dos Iars. Ou seja, não é? O suprassumo lá da ponta da pirâmide. E o restante? Aí a mulher usava joias. Que mulher que usava joias? Não é? Há algumas cenas das séries de TV que mostram uma fazendeira com brincos de contas de âmbar e de vidro, que eram materiais muito caros, com um colar com as contas de âmbar e de vidro, cheio, os broches, não é? Limpando peixe. Como? A túnica, com o avental, com os broches, os colares e os brincos, era a roupa de festa, era a roupa para demonstrar, era a roupa para ver e ser vista. Como é que ia limpar peixe? E uma mulher que tem condição de usar essa roupa com essas joias, ela ia limpar peixe, tá? Então, a gente já tem que acender o nosso alerta. Dentro da ficção, pode? Ou se pode. O ficcionista, o romancista, o roteirista de série de TV ou de cinema,
O criador de jogos eletrônicos, ele é livre para criar. Aqui ninguém está querendo tolher a criatividade de ninguém, por favor. As pessoas têm que, por favor, deixar IA, fingir que IA não, realmente não existe e começar a usar mais seu senso criativo. Totalmente a favor. O que a gente não pode é pegar aquilo, mas eu vi na série, então aquilo é verdade. Isso que a gente precisa tomar cuidado. A gente pode e deve ver a série, ler o livro, ler o quadrinho, jogar o jogo, ouvir a música, ir para evento. Tem mais é que fazer isso mesmo. Tem mais é que fazer isso. O que a gente não pode é achar que tudo que a gente está vendo na série, tudo que a gente viu no jogo é a verdade. Como o caso do molho de Chaves, né? Aí as mulheres usavam o molho de Chaves. Tem pesquisas extremamente recentes, coisa de 2, 3 anos, que foram descobertos esqueletos de homens, né? Que foi feita a análise osteológica, portando molho de Chaves. E agora, José? Não é? Então a gente tem que ver que essa questão do molho de Chaves é um distintivo, né, social, é o poder, mas que não eram só mulheres que usavam. Veja bem, olha como o fazer científico, como a ciência, ela vai só num crescente, né? Só vai subindo e vai mostrando para a gente novas descobertas e vai fazer com que a gente volte, revise o que a gente já saiba e amplie o nosso conhecimento. Essa é a grande beleza da ciência, tá? Quando eu falo ciência, é ciência com C maiúsculo e é em todas as áreas do conhecimento, tá? Porque ciência não se refere só à física, química, a biologia, as ciências da saúde. O fazer, o estudo literário, o estudo histórico, o estudo arqueológico, antropológico, sociológico e tudo isso é baseado na ciência, tá? Isso é o fazer científico. Só que como se pensava há 10 anos atrás, já se modificou. Vejam, esses novos enterramentos estão trazendo novas luzes, novas evidências de que homens extremamente poderosos, homens ricos com poder de mando também tinham um molho de Chaves. Estão vendo? Como a gente não pode se prender à generalização. Só as mulheres usavam molho de Chaves, tá? Homens também usavam. E aí, a gente vendo que se existiam mulheres muito ricas, né? Mulheres muito poderosas, que eram muito poucas, nós tínhamos também as servas, as fazendeiras, que poderiam ser mais ou menos abastadas, e nós tínhamos até as escravas, e aí tem uma série de escravos, não é? Tem aqueles escravos que são escravos por dívida, às vezes o homem tem a dívida e bota a família inteira para trabalhar, enquanto ele não sanar essa dívida, ele precisa trabalhar, então a família dele vai trabalhar para a família de quem ele deve, como escravos, e aí vão as mulheres, vão as crianças, vai todo mundo trabalhar, tá certo? Nós temos esse exemplo de escravo, olha só, que coisa, como a cultura pop é uma coisa muito, muito legal, não é? A segunda temporada do anime Vinland Saga vai trazer toda essa questão do universo do escravo, não é? O personagem que é feito escravo por um determinado rei, há mulheres escravas que têm que obedecer outras mulheres, não é? Então a gente tem que ver que mulher não é tudo igual, homem não é tudo igual. Quando eu estou falando esse não tudo igual, eu estou me referindo à era viking, e estou me referindo à questão de direitos, à questão de gênero, tá? Aí quando fala assim, a sociedade, né, da era viking que ainda era igualitária. Da onde é que essa sociedade vai ser igualitária se ela admite escravos? A partir do momento que um ser humano escraviza outro ser humano e faz dele uma coisa, o objetifica ao ponto dele pôr e dispor da vida do outro, não há igualdade aí. Não é uma sociedade igualitária de forma alguma, não é? Se a gente pensar na questão do adultério feminino, não é? A mulher descobre que o marido está traindo, então ela vai lá e pode pedir o divórcio. Agora, e uma mulher adúltera?
o marido não só pode pedir o divórcio, como muitas vezes essa mulher pode ser execrada dentro dessa comunidade, não é? 2 pesos e 2 medidas. Eu, Luciana, concordo com isso de forma alguma. O adultério é ruim para os 2 lados, seja para quem trai, para quem é traído, independente da orientação sexual. Certo, mas a gente está olhando para a sociedade escandinava da Era Viking. Então a gente tem que ver isso, não é? A sociedade não é igualitária a partir do momento que ela tem escravos, que ela vai ter servos, né? Que ela vai ter pobres, vai ter gente muito pobre, mas ela vai ter gente muito rica. Outra questão que a gente tem que ver é que às vezes a gente olha muito com nós colocamos os nossos olhos lá. A questão das roupas. Ter roupas, hoje nós temos uma facilidade de roupa que está causando um dano ambiental terrível, né? Mas a gente tem que olhar para a Era Viking, que roupa lá não era essa coisa tão abundante como nós temos hoje. Não é? Existiam pessoas que tinham mais roupas do que outras. E existiam pessoas que tinham que se vestir com lã, né? Extremamente grosseira, porque não tinham condição financeira, não tinham como ter uma roupa de uma qualidade melhor do que outros, né? Então a gente acha lindo aquela coisa dos teares, né? Ai, que coisa maravilhosa, né? Aquelas faixas tecidas, né? Com os tabletinhos, né? Com as tabuinhas, ai, que coisa linda. Isso era acessível a todos? Não, não era, tá? Tinha gente que malemar tinha uma roupa mesmo para vestir. Essas pessoas tinham a questão da má nutrição também, que isso também é algo muito interessante para ver essa questão da nutrição, mas isso dá um outro vídeo, não é? Pessoas que têm acesso a roupas melhores, a comidas melhores. E as mulheres se incluem nessa, né? Então, a gente tem que realmente pensar muito quando a gente fala dessa tal igualdade, né, das mulheres. A gente tende a, muitas vezes, a falar, a mulher vestiu avental, vestia uma túnica de lã e linho, tinha os broches, não é? Tinham todas as joias, porque muitas vezes os enterramentos, né, e o que se desenterra, são encontradas esses esqueletos, são encontradas essas mulheres com essa indumentária, justamente por quê? Que elas tinham mais dinheiro. Então, quem tem mais dinheiro tem um enterramento melhor. Alguém vai se preocupar ou se preocupava com escravo? A escravo joga aí fora, em qualquer canto. Então, muitas vezes, a gente não encontra esse tipo de enterramento. De pessoas mais simples, de pessoas mais humildes e até de escravos. Então, o que chega para a gente estudar são esses enterramentos mais caros. É só a gente pensar no que foi o navio enterro de Oseberg, né? Quantas e quantas e quantas coisas foram encontradas lá. Aí você já pensou se toda a população tivesse acesso àquilo? Né? Infelizmente, não tem acesso, era muito reduzido. Por isso que um navio foi colocado tanta coisa e foram encontrados 2 esqueletos de mulheres. Então, são poucas as pessoas, não é? Então, os estudos medievais, né, os estudos históricos vão trazendo isso para a gente. Que às vezes a gente pega a parte pelo todo. A mulher na Era Viking. Então, a gente vai colocando, né? Mulher na Era Viking. Na Escandinávia como um todo, e a gente vai pensando nessas mulheres. Aí você pega o livro Vikings, do Neil Price, né, que foi um best-seller, aí muita gente comprou, né, ainda você encontra para vender, e aí você vai ver em alguns capítulos do livro que tinha mulher que passava fome deliberadamente. A comida ia para os homens, sim, tá? Então você tem meninas que morriam de fome com 8, 9 anos. E os homens sempre bem nutridos, porque os homens saíam e iam buscar outras mulheres, porque as comunidades já não tinham mais mulheres. Desde quando isso é igualdade? Quando você faz uma pessoa que pertence a um outro gênero diferente do seu
passar fome, morrer de inanição por falta de alimento, enquanto outros são alimentados. Então, veja, quem escreve isso é o Neil Price, baseados em décadas de estudos até muito recentes, que ele utilizou para compor seu livro, né? Esse compêndio aí de história dos vikings, né? Que tem pra gente. Mas aí a gente acaba vendo o Vikings Valhalla, né? A série que tem uma Freydis lá toda poderosa, que a mulher é mãe, é esposa, é guerreira, a sacerdotisa, a mulher é tudo, né? Tem hora que eu morro de inveja de ver que a mulher consegue fazer tudo com perfeição e tem dia que não consigo dar conta de nada, como uma mulher comum é, não é? E aí nós vemos a idealização, ela tá sempre com roupas diferentes, né? Mostra ela vestindo roupas diferentes. E aí? Era mesmo desse jeito? A gente tem que ver que ali nós temos uma idealização que se distancia muito do fato do que realmente as mulheres da era viking foram, tá? E aí, outra coisa, a gente tem que pensar muito nessa questão temporal. Nós estamos falando de que tempo? Do começo da era viking, do meio da era viking, ou quando a era viking já está se despedindo, né? Já está morrendo. Aí que nós temos que pensar muito nisso, nessas questões, não é? Então, esse vídeo foi para acender a discussão, né? Eu espero que vocês façam comentários, façam questões, né? Que vai ficar aí embaixo para vocês fazerem, para a gente trazer esse bom debate de ideias. Não dizer que, você tá certa, eu tô errado. Não, mas não é bem assim. Não é apontar os erros, é fazer a discussão, bom debate, que é o que está faltando na academia e fora dela hoje. O bom debate, trazendo as fontes, trazendo as evidências, trazendo as leituras, não baseado no, mas eu acho que, mas eu vi na série que. Não. Vamos deixar as nossas paixões e as nossas idealizações e vamos nos prender ao que as fontes nos trazem, o que os estudos nos trazem e nos apresentam. Porque isso é fazer científico, não baseado no eu acho que, na minha opinião eu acho que, não é? Então esse vídeo foi só para elucidar essas questões, para desfazer esses equívocos que quando nós vamos falar, seja de mulher na antiguidade, mulher na Idade Média, mulher na Era Viking, mulher no século XVIII, no século XIX, mulher no mundo contemporâneo, nós temos que delimitar muito bem de que mulher, em que tempo, quando nós estamos falando. E isso, para a Era Viking, é muito válido. Então, quando a gente vê, todas as mulheres na Era Viking usavam joias. De que mulher nós estamos falando? Será que todos usavam joias? Se a gente for pensar, uma coisa de 50, 60 anos, 70, 100 anos, aqui no Brasil, tinha muitas mulheres casadas que eram casadas, mas não tinham sequer o dinheiro para ter uma aliança. Ou quando tinha uma aliança, não era uma aliança de boa qualidade e às vezes foi comprada depois do casamento. Se a gente vê isso hoje, a desigualdade não começou hoje. A desigualdade acompanha o ser humano desde que ele ficou sobre duas patas e começou a andar. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e, por favor, deixe os seus comentários e vamos levar esse debate para sempre. Então, para frente. E sempre, claro. Então, muito obrigada. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau!